fisiologia humana e doutora em odontologia. Finalizei a especialização em dor orofacial, mas ainda não tenho o título, então não posso oficialmente colocar nas mídias oficiais. E trabalho, então, com dor orofacial. Na clínica particular, atualmente, trabalho só com dor. Eu me formei, fiquei na Universidade Federal de Santa Maria, fiquei um tempo sem até começar o meu mestrado, mas sempre gostei muito da parte de dor, sempre quis trabalhar com essa área, sempre gostei muito de fisiologia. E, então, eu sempre tive contato com a fisiologia, sempre estudei, e depois, então, de um tempo, eu comecei o mestrado. E desde o início, sempre a linha de pesquisa sempre foi dor. Então, faz 10 anos que eu faço pesquisa com dor. Iniciei fazendo pesquisa com animais, então são pesquisas pré-clínicas, onde a gente estuda bastante assim os mecanismos, né? As pesquisas pré-clínicas, elas têm bastante oportunidade de investigar estruturas do cérebro, enfim, a parte de fisiologia mesmo. E agora também comecei a fazer pesquisa clínica. Essa questão de eu vir da fisiologia e também da pesquisa pré-clínica me ajuda, sim, a pensar sempre no todo, nos mecanismos por trás das coisas, né? E na odontologia, nós temos uma tendência a ficar muito limitado, assim, a nossa área de atuação é a boca, né? E a gente fica olhando, às vezes, só uma boca. Então, por essa característica da minha formação, eu sempre tendi a olhar o indivíduo, o organismo como um todo, não somente a boca, não somente os problemas bucais. A gente tem que lembrar, né, que tudo que acontece no organismo está interligado, né? Não tem nada isolado. Então, por exemplo, uma bactéria que tem entrado pelo dente, através de uma cárie, tem atingido a região periapical, ela pode cair na corrente sanguínea e ela vai passar por todas as células do corpo. A mesma coisa também, tu consegue ver aqui, ideia? Se quem está pedindo para entrar, senão eu administro aqui. Tá, então pode deixar que eu cuido aqui. A mesma coisa pode acontecer com, enfim, outras células, outros sistemas do corpo que têm algum problema, isso vai repercutir também no dente, vai repercutir também na face, né? Então, o organismo, o indivíduo, ele é um só. Nada acontece isoladamente, né? Bom, tendo dito isso, como é que começou essa história da suplementação alimentar? De onde que saiu isso tudo e que nós chegamos até aqui? Então, essa questão de estar agora conversando com vocês é um projeto, um sonho que eu tenho faz uns 2 anos, mais ou menos. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso, né? Estou sempre falando sobre isso com os meus colegas. Então, finalmente, agora chegou o momento que eu vou poder trazer isso para vocês. E como é que começou essa história? Ali na pandemia, vocês lembram, né, que se falava muito de zinco, vitamina D, né? E aí tu começa a olhar as coisas na internet e acaba caindo, às vezes, em certas bolhas, né? E eu comecei a ver coisas sobre esses suplementos alimentares, comecei a achar interessante. Oi, Luciana, tudo bem? E juntando isso, né, os conhecimentos com a fisiologia, fazia todo sentido, assim, né, os mecanismos, existia toda a plausibilidade biológica disso funcionar. Aí eu comecei a ir atrás de evidências. Vamos ver, então, o que se fala na parte das evidências, se isso funciona mesmo ou não. E comecei a achar evidências, bastante trabalhos, eu sempre procurando na área de dor, que é a minha área de atuação. E comecei a achar muitos trabalhos falando do uso de diferentes suplementos na dor e também trabalhos dentro da odontologia. Claro que a grande maioria são trabalhos que não são da odonto,
né? Porque, enfim, a medicina é uma área muito mais ampla, e também porque dentro da odonto é uma minoria de pessoas que se interessa por essa parte, né, de dor e tal. Então, enfim, comecei a ver as coisas aparecerem, as evidências, comecei a estudar isso por conta, lendo os artigos, assistindo os profissionais e fui fazer cursos, então, com profissionais, cursos voltados para profissionais da área da saúde, e tudo começou, então, a fazer sentido. Eu comecei a aprender a usar, a prescrever esses suplementos alimentares e comecei, em primeiro lugar, a usar em mim mesma. Então, né, eu via que eu tinha indicação de usar alguns suplementos, comecei a usar e vi uma grande diferença na minha vida. Quando a gente começa a usar os suplementos, começa a dormir melhor, melhora o nosso limiar de dor. A minha pressão arterial começou a normalizar. E aí eu comecei a ver, nossa, isso funciona mesmo, né? Não somente na teoria, funciona também na prática. E comecei, então, a usar com as minhas pacientes. E na área da dor, pessoal, é uma revolução, assim, ó, é um novo capítulo que se abre. Vocês vão ver quando vocês começarem a usar a diferença que dá. Eu não posso falar, né, de todas as áreas, mas na parte da dor é um antes e um depois. Tanto é que eu mudei a minha maneira de cobrar, comecei a cobrar mais a consulta inicial, porque antes eu fazia, sei lá, 10 sessões tratando dor, e agora não preciso, tem gente que nem precisa voltar, fica só na manutenção, tem gente que faz bem menos sessões. Então, quando tu faz uma suplementação bem feita, olha, dá para arriscar assim que os 50% do resultado tu já consegue ali. Então, isso é uma coisa assim surpreendente, maravilhosa. Eu comecei a me empolgar, não, eu preciso fazer um curso sobre isso, eu preciso trazer isso para dentro do odonto, porque na medicina isso é uma coisa muito grande, assim, está tendo um boom essa área na medicina eles chamam de medicina integrativa, ou medicina funcional integrativa. Não é uma especialidade da medicina ainda, acho que vai acabar se tornando, mas enfim, é uma área de interesse. E eu comecei a pensar, bom, então tá, então eu vou fazer odontologia integrativa, vou mais ou menos seguir essa mesma área. Depois que eu estava já com esses planos, já estudando, já aplicando isso, eu descobri que existe odontologia biológica, e esses dias até vi no site do CFO também falando em odontologia integrativa. Eu nunca tinha tido contato com isso. Eu vi um ou outro dentista falando sobre isso em cursos, mas eu nunca tinha visto um curso estruturado, algo assim oficial, sabe? Então, eu não sei o que exatamente as pessoas trazem, tá? Se é a mesma coisa que eu estou pensando ou não. Então, só para vocês saberem, assim, que o que eu trago para vocês, o que eu vou falar, não é essa odontologia biológica, ou não sei se é a mesma coisa que o CFO chama de odontologia integrativa. Mas eu estou trabalhando de uma maneira inspirada na medicina integrativa, tá? Essa parte de abordagens integrativas, na verdade, elas são abordagens em que tu vai visar a saúde, tu vai ver os sistemas todos integrados, tu vai ver o indivíduo como um todo, né? E não tratar um probleminha, então um trata o dente, o outro trata a gengiva, o outro trata o pé, e aí tu não vendo o todo, tu começa a ter resultados piores, né? Bom, nós dentro da odonto, nós temos assim uma tendência, né, a ficar muito focado somente na boca. E nós temos uma tendência também a pensar muito nos nossos tratamentos somente localmente. Por exemplo, assim, né, muitos dos problemas se resolvem localmente mesmo, então, enfim, vou abrir o dente, vou tratar o canal, vou fazer um tratamento periodontal. Mas existem coisas que a gente pode fazer que não são locais, que são sistêmicas e que vão nos trazer um resultado. E eu vejo que nós temos uma tendência a não pensar dessa maneira, a gente sempre tenta intervir localmente. Então, trazendo para a realidade da dor orofacial. Então, a pessoa tem, enfim, uma DPM muscular, e a gente, óbvio, precisa trabalhar naquele músculo, a gente precisa resolver o problema daquele músculo. Só que, às vezes, essa abordagem não dá conta do problema.
tu trata e a dor não vai embora. A gente tem que saber que podem ter havido já alterações no sistema nervoso central. A gente tem que saber que esse paciente pode ter uma inflamação no seu organismo e isso está diminuindo, baixando o limiar de dor dele. E aí a gente tem que, quando a gente começa a pensar assim, bom, eu vou usar, a gente começa a usar algum medicamento e alguma abordagem sistêmica, a gente consegue muitas vezes um resultado melhor. E os suplementos, eles entram dessa maneira, tá? Um uso sistêmico para um problema local, tá? Se bem que, para minha surpresa, agora pesquisando para fazer essa live, eu vi que na periodontia o pessoal tem usado muito localmente, os mesmos suplementos que eu uso sistemicamente, como a coenzima Q10, a curcumina, né? Eu vi que o pessoal coloca dentro da bolsa, eu achei muito interessante. E todos com bons resultados, mas esse tipo de uso de emprego eu não sei fazer. O pessoal está pesquisando isso dentro da periodontia. Mas acredito que, né, também o uso sistêmico possa nos beneficiar também essa questão periodontal. Eu achei algumas coisas também, tá? E aí, uma coisa que eu quero trazer assim para vocês é da importância de nós valorizarmos o nosso alcance, o quanto a gente pode fazer pelo paciente. No caso da dor, eu sempre penso assim que o dentista está num local privilegiado, apesar de nós podermos tratar somente a dor orofacial, né? A gente não pode tratar a dor de todo o organismo, mas dentro da dor orofacial, talvez nós sejamos os profissionais mais privilegiados, porque nós podemos fazer muitas abordagens que os fisioterapeutas fazem, nós podemos prescrever o que os médicos prescrevem e nós fazemos coisas que só o dentista faz, né? Como uma placa, certas cirurgias. Então, olha só, nós temos acesso a todas as ferramentas. Por que não usá-las, né? Por que nós vamos ficar nos limitando? Então, quando a gente começa a lançar mão dessas ferramentas mais amplas, a gente amplia a nossa capacidade de ação. Com relação à legislação, tá? Como é que funciona? Com relação ao uso dos suplementos, isso é bem interessante, tá, pessoal? Nós também somos privilegiados na questão dos suplementos, porque os suplementos alimentares, em princípio, não precisam de prescrição, eles não são medicamentos, tá? Mas existem alguns suplementos em algumas doses que, que precisam de prescrição. E só quem pode prescrever é o médico e o dentista. Então, nós não temos limitações legais na prescrição de suplementos, tá? Nós podemos prescrever qualquer dose que nós quisermos. Por exemplo, a vitamina D, só um exemplo, tá? Um nutricionista, ele só pode prescrever, no máximo, 4.000 unidades internacionais por dia. Mas tem pessoas que precisam tomar muito mais, que estão muito baixo, e aí precisa tomar 10.000 por dia por um período, tá? Nós podemos prescrever 10.000 por dia. Então, olha só, vamos aproveitar que a legislação está do nosso lado e vamos começar a entrar nesse mundo também, né? Então, começando oficialmente a apresentação. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre os suplementos, o uso de suplementos alimentares na odontologia, tá? Então, eu sou cirurgia dentista e também vai falar com vocês daqui a pouco a doutora Andréia Curec Ferreira, que é farmacêutica e bioquímica. Tem doutorado em bioquímica também, e ela trabalha com óleos essenciais. Então, como eu estava falando para vocês antes, quais seriam, assim, as razões, né, para o dentista entrar para essa parte e fazer a suplementação, tá? Primeiro, pessoal, nós temos uma área de trabalho visível. E eu acho que é isso que nos gera esse viés da gente querer fazer só procedimentos locais. Imagina um médico que é um gastroenterologista ou ainda um médico um neurologista, tá? Ele não consegue ver o cérebro, né? Ele consegue ver indiretamente, através de imagens, ou fazer inferências através de exames complementares, exames laboratoriais. Então, praticamente tudo que ele vai fazer vai ser sistêmico, muito pouco ele vai poder fazer localmente. Mas o fato de nós podermos ver a nossa área de atuação e podermos ver os problemas, muitas vezes diretamente, não nos impede de também agir sistemicamente, né?
Existe toda essa inter-relação entre a boca e os sistemas. Nós temos um bom conhecimento em farmacologia. Claro que nosso treinamento não é tão amplo quanto o da medicina, porque isso para eles é muito mais cotidiano, né? Nós não precisamos usar tantos fármacos, mas nós passamos pela farmacologia na faculdade. Existem muitas profissões, muitas áreas que podem prescrever os suplementos e que não tiveram esse treinamento de farmacologia. Então, isso para nós é uma vantagem, nós temos que aproveitar. Nós já trabalhamos com os medicamentos, então nós temos alguma intimidade com essa questão da prescrição. Nós temos bastante evidências mostrando que a suplementação tem bons resultados, então nós sabemos que vai funcionar, e nós não temos restrições legais com relação ao uso dos suplementos, doses, então temos que aproveitar, né? O que é um suplemento alimentar? Esse conceito aqui, ele está num artigo, tá? Então, ele considera, esse autor Aronson, ele considera o suplemento alimentar compostos individuais usados na terapia ou prevenção de deficiências ou quando um aporte constante de um nutriente é requerido. Exemplo, glicose na doença de armazenamento de glicogênio para prevenir hipoglicemia, ou quando uma enzima faltante é reposta. Por exemplo, a lactase na intolerância à lactose, enzimas pancreáticas. Então, assim, suplementos são aqueles compostos que vão, numa deficiência de algum nutriente do organismo, eles vão repor aquilo, mas também as enzimas são consideradas suplementos, tá? Então, as enzimas não são um alimento, não são um nutriente, mas elas entram na mesma categoria, tá? Já a vigilância, quando se entra lá no site do governo, tá? Da vigilância sanitária, eles dão esse conceito aqui, ó. Suplementos alimentares são produtos para ingestão oral, apresentados em formas farmacêuticas destinados a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, probióticos, isolados ou combinados. No caso, os probióticos são para repor a microbiota, né? Então, por exemplo, aqueles probióticos intestinais, tá? Pode ingerir as cepas, né, de bactérias, enfim. Esses produtos possuem requisitos específicos de composição descritos na RDC e suas atualizações. Suplementos alimentares também devem observar requisitos específicos de composição, regularização e rotulagem estabelecidos em atos complementares, como a RDC, que diz ali, que estabelece aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso nesses produtos. Uma observação importante, tá, pessoal? Esses dias eu mandei um áudio para vocês sobre a questão do uso do suplemento industrializado ou suplemento manipulado. Também, lendo essa legislação, eu vi que não são todos os suplementos que precisam ter a regulamentação da Anvisa, tá? Então, quando ele é industrializado, alguns deles não têm a regulamentação da Anvisa. Isso me faz pensar que existe um risco maior de fraude, tá? Já as farmácias de manipulação, mesmo quando elas fazem um suplemento, elas têm uma legislação específica. Então, elas têm um controle muito maior, tá? Então, mesmo que a farmácia esteja trabalhando com suplemento não regulamentado, ela tem uma fiscalização maior. Então, na minha opinião, é mais seguro fazer sempre na manipulação, que se vocês começarem a prestar atenção na mídia, vocês vão ver que tem casos muito de, por exemplo, creatina, que o pessoal usa em academias, né? Às vezes tem fraude, não tem a mesma composição que diz ali, às vezes nem tem creatina naquele pó, tá? Então, a gente tem que cuidar isso aí também, certo? Então, assim, os suplementos, que é uma dúvida que eu vejo que os profissionais têm, né? O que são suplementos? Então, e as pessoas às vezes ficam com medo de usar, pensando que eles se tratam de medicamentos, e não são medicamentos. Então, os suplementos não são medicamentos, mas como eles vêm numa apresentação farmacêutica, numa cápsula, por exemplo, as pessoas tendem a considerá-los medicamentos e ficam até meio com medo de usar, porque muitas vezes o volume é grande, tá? Por exemplo, o ômega 3, geralmente vai se tomar 2, 3 cápsulas, o magnésio também, e aí a pessoa fica, nossa, eu estou tomando muito remédio, será que vai fazer mal para o meu fígado?
Muitos pacientes também, eles usam suplementos para tratar dor. Aí, quando eles estão doentes, por exemplo, ficam gripados, eles param de tomar o suplemento porque eles estão tomando outros remédios, daí eles ficam com medo. E eu sempre falo, não, é agora que tem que tomar, porque ele vai dar um suporte para o teu organismo. Então, não é medicamento, pensem sempre como um alimento concentrado, tá? A maioria deles, inclusive, é bom para o fígado devido aos seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, tá? E uma diferença também, tá? Os medicamentos, muitas vezes, eles vão ter um mecanismo de ação específico, né? Ou poucos mecanismos, assim, e os seus efeitos adversos, né? E os suplementos não. Como eles atuam em processos muito básicos, tá? Da fisiologia, eles atuam em diversas áreas, tem diversos mecanismos diferentes, tá? Então, dificilmente o suplemento vai agir somente por um mecanismo de ação. Eu tô apanhando aqui com essa história da compartilhamento. Mas agora desapareceu. Tá. Vamos lá de novo, então. Tá. Então, voltando. E os suplementos, eles têm muito poucos efeitos adversos, assim, não se compara aos medicamentos, tá? Então, eu também vejo profissionais que têm medo de usar, e aí, tô rindo que estou me lembrando do professor que ele fala, tu é... né? Enfim, ele acha que faz mal aos pacientes. Mas, na verdade, pessoal, eles são bastante seguros, tá? Nós não precisamos. Eu sempre falo assim, ó. Quem prescreve, quem tem segurança para prescrever paracetamol, tem total segurança para prescrever qualquer suplemento, tá? Porque o paracetamol é um medicamento potencialmente tóxico para o fígado. Um envenenamento por paracetamol pode levar a uma necessidade de um transplante de fígado. A sua janela, a janela terapêutica ela é muito pequena e a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, como ele é vendido livremente, as pessoas tomam muito paracetamol. O pessoal dá para criança pequena gotas, nem contam as gotas que estão dando. Então, se nós nos sentimos preparados para prescrever o paracetamol ou antibióticos, não tem por que nós termos medo de prescrever os suplementos, desde que nós estudemos, né, e nos preparemos para isso. Bom, com relação a essa visão integrativa, tá? Então, nós temos que ver que a saúde, inclusive a saúde bucal, ela depende de diversos fatores e diversos domínios da nossa vida, tá? Nós precisamos ter um manejo adequado do estresse. Eu sempre falo que é impossível não ter estresse, mas nós temos que saber manejar, saber modular e saber também extravasar essa energia do estresse, né? Então, eu posso, às vezes eu me estresso durante a semana, mas eu tenho que ter uma maneira de me desestressar, enfim, fazer algo prazeroso, né? Algo que seja somente porque eu gosto de fazer para ter uma válvula de escape. Eu preciso, para ter saúde, ter uma alimentação não inflamatória, tá, pessoal? Nós temos atualmente uma alimentação, se chama de dieta ocidental, ela é altamente inflamatória, tá? Principalmente porque ela é muito rica em carboidratos simples e ela é muito rica em óleos vegetais. Isso tudo causa inflamações no organismo. Esse exagero nos carboidratos leva a uma grande liberação de insulina constantemente, e isso leva à inflamação, ao estresse oxidativo de todo o organismo, e isso leva à epidemia de obesidade que nós temos hoje em dia, tá? Quando as pessoas se alimentavam de alimentos não industrializados ou menos processados, né, comida de verdade, feijão, arroz, carne, não existia tanta obesidade. Hoje em dia que a gente fica comendo barrinha de cereal, bolachinha,
mesmo, né, às vezes compra achando que é saudável, a gente está ingerindo um monte de gordura trans também, enfim, e isso tudo está levando as pessoas para o adoecimento. E aí a gente vê uma epidemia de diabetes, até mesmo em pessoas magras, né? E pessoas que fazem exercício muitas vezes estão pré-diabéticas ou diabéticas. Nós precisamos ter um sono de qualidade. Então, olha só, o nosso estilo de vida hoje, ele é totalmente antinatural. Nós ficamos expostos à luz artificial, à luz das telas até tarde, né? Nós podemos escolher o horário que nós vamos ficar acordados ou não, e diferentemente, por exemplo, dos homens pré-históricos, que eles tinham que dormir durante a noite, no escuro, né? E durante o dia eles faziam as atividades. Então, isso tudo, esse sono de má qualidade, essa falta de horas de sono, impacta diretamente na nossa saúde. Não tem como a pessoa ter saúde se ela não tiver um bom sono. Nós precisamos fazer atividade física também. Eu sempre saliento que não é exercício físico, é atividade física. Claro que nós temos que fazer exercício físico também, mas não adianta a pessoa ir na academia e passar o resto do dia sentada, ela precisa estar em constante movimento, tá? Então, a gente levantar, dar uma caminhadinha curta. E aqueles pacientes que não podem se exercitar, porque é bem comum, né? A gente fala, tem que fazer exercício, e a pessoa, mas a minha vida é muito corrida, não tenho tempo. Sugerir aos pacientes, né? Usem esses reloginhos que contem os passos e não precisa assim, agora eu vou tirar 1, 2 horas para fazer exercícios. Se tu, ao longo do dia, fizer a partir de 5.000 passos, já não é mais considerado sedentário. Então, isso faz diferença na saúde. Claro que a pessoa não vai ter condicionamento físico e tal, somente com isso, mas ela não vai mais ser sedentária, e impacta muito na sua saúde. E o uso de nutracêuticos se faz necessário também, na maioria dos casos, porque devido a essa nossa alimentação ruim, e devido também até às técnicas agrícolas, nós temos alimentos com menos nutrientes hoje em dia do que eles tinham no passado, e não tem como nós extrairmos da alimentação todos os nutrientes se nós comermos alimentos industrializados. Então, é muito difícil alguém conseguir realmente ter a quantidade ideal de nutrientes na sua dieta, tá? Então, na maioria dos casos, os nutracêuticos se fazem necessários. Quando nós vamos falar de nutracêuticos e de abordagens integrativas, nós temos que pensar sempre em inflamação, tá? Então, nós aprendemos lá na faculdade sobre inflamação, que ela é uma resposta, né, do nosso organismo frente a alguma agressão, né? E aí, depois de um tempo, ela se resolve. Entretanto, existe um tipo de inflamação que se chama inflamação subclínica, ou inflamação de baixo grau, ou inflamação crônica. Aqui nós temos, né, no inglês também. O que acontece? Quando nós ingerimos essa dieta ocidental, rica, por exemplo, em ômega 6. O ômega 6, para quem não sabe, lembram lá da cascata inflamatória, que tem o ácido araquidônico? Então, o ácido araquidônico, ele vem do ômega 6, tá? E o ácido araquidônico que depois vai ser transformado em prostaglandinas, né? Também, o próprio tecido, hoje se sabe que quase todos os tecidos, eles têm uma função endócrina, a maioria deles secreta alguma coisa, tá? E o tecido adiposo, ele secreta mediadores inflamatórios, tá? Então, quanto mais gordura no corpo a pessoa tem, mais ela vai ficar produzindo substâncias inflamatórias, como, por exemplo, o TNF-alfa, que é um dos principais mediadores inflamatórios. O que acontece? Esses mediadores inflamatórios, uma vez que eles são produzidos, eles caem na corrente sanguínea e eles vão circular pelo corpo todo e vão se ligar onde tiver receptor para eles, tá? Tudo que acontece no organismo acontece via algum receptor, geralmente, né? A comunicação entre as células. Então, vai inflamar todos os tecidos, tá? Existe toda uma outra questão também do intestino, tá? Que se fala muito hoje, que o intestino, por causa de todos esses problemas, ele se torna muito permeável, como se fosse uma peneira com os buracos maiores, e aí certas moléculas, certas proteínas que não deveriam passar pelo intestino e cair na corrente sanguínea acabam passando. E aí elas também geram uma resposta imunológica, geram inflamação, podem gerar autoimunidade também. Toxinas e bactérias também passam, tá?
Então, tudo isso leva a um estado inflamatório do nosso organismo, que nós podemos medir. Então, nós podemos, através de um exame de sangue, ver quanto de TNF-alfa a pessoa tem. Existem vários marcadores inflamatórios, a insulina é um deles, tá? A insulina alta é um marcador de inflamação. Aquela proteína C reativa, PCR, que geralmente quando nós vamos no médico eles pedem para dosar. A própria ferritina, quantas pessoas têm a ferritina alta? Mas tu vai olhar, a ferritina, ela mostra o quanto de ferro, ela é uma proteína que transporta o ferro. Aí pode pensar, então a pessoa está ingerindo muito ferro, mas tu vai olhar, a ferritina, ela está nos tecidos, tá? E aí tu vai olhar a transferrina, é a que está no sangue e ela não está alta. Então, não é que a pessoa está ingerindo muito ferro, porque ela está inflamada, isso é um sinal de inflamação. Outro marcador inflamatório é a homocisteína, tá? Então, existem várias coisas que nós podemos pesquisar para ver o grau de inflamação do indivíduo, tá? Bem, começou a se ver através das pesquisas que praticamente todas as doenças crônicas, que são o grande problema hoje em dia, né? Elas têm na sua base a inflamação crônica, tá? Então, hoje se sabe que o Alzheimer, ele tem um grande componente de inflamação, a doença de Parkinson, a depressão, a obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes e também a dor crônica. Tanto é que, quando nós fazemos pesquisas com os ratos, por exemplo, nós estamos lá pesquisando algum tratamento para dor. Então, nós vemos o comportamento dele para ver se aliviou a dor ou não, mas depois que nós fazemos a eutanásia desses animais, nós vamos lá dosar os mediadores inflamatórios. Então, a gente pega lá o cérebro do rato e vai ver quanto de TNF-alfa tem naquele cérebro, quanto tem no sangue. Então, tudo que nós fazemos para melhorar a dor geralmente acaba melhorando também essa inflamação. Então, está diretamente ligada à inflamação com essas doenças crônicas. Logo, se nós usarmos substâncias ou tivermos um estilo de vida que diminui a inflamação, nós vamos melhorar muitas doenças, tá? Nós só podemos, né, tratar as doenças da nossa competência, né, os dentistas, só as doenças do sistema estomatognático. Então, mesmo que eu vá usar um suplemento, tá, de uma maneira sistêmica, eu não posso usar o suplemento para tratar a resistência à insulina, tá? Eu não posso prescrever para o paciente um tratamento porque ele está pré-diabético. Eu vou tratar as condições que são da minha alçada, mas vocês vão ver que tem como um ganho secundário melhoras na saúde geral do paciente. Então, quando tu começa a fazer esse tratamento, começa a melhorar, diminuir o triglicerídeos muitas vezes, começa a melhorar o HDL, as pessoas sentem, a pressão arterial muitas vezes melhora, então tu começa a ter reflexos em toda a saúde do organismo, do paciente, e isso é uma das grandes coisas do tratamento com a suplementação alimentar, porque o paciente começa a se sentir tão bem, começa a ver tantas melhoras na sua saúde, que eles ficam apaixonados, assim. Olha, geralmente, claro que não é na primeira semana que tu tem o pico de resultado, né? Às vezes pode demorar umas 3 semanas, mas o paciente volta uma semana depois já dizendo assim, ó. Geralmente a gente vai usar o magnésio, por exemplo, que ele melhora o sono, em muitos casos a melatonina. Eu não estou passando porque eu quero melhorar o sono, eu estou passando porque eu quero melhorar a dor. E a pessoa volta e fala, eu estou dormindo. Tem gente que vai perceber que nunca dormiu na vida, e pela primeira vez ela vai ter um sono reparador, porque às vezes a pessoa não tem insônia, ela não tem dificuldade para pegar no sono, porém ela não descansa, ela não consegue ficar muito tempo naquele sono profundo, e acorda cansada, é quase todo mundo hoje em dia, né, tem fadiga durante o dia, e aí a pessoa vem e fala, nossa, eu estou dormindo, estou acordando bem. Isso é algo para fidelizar os pacientes que não tem preço. Muita gente fala assim para mim, olha, mesmo quando eu melhorar da dor, eu não quero parar de usar os suplementos, e não precisa, a maioria deles que eu passo pode ser usada a vida toda, existe a necessidade do uso constante. Então, eu não posso tratar doenças que não são da minha alçada, mas eu posso promover saúde para o paciente, né? Então, a fidelização é algo impressionante quando tu começa a usar a suplementação. E geralmente as pessoas que vão te procurar
e vão buscar a suplementação, também são pessoas que valorizam isso. Então, elas vão pagar o custo para elas vai compensar, tá? Bem, aí existem outras questões, tá, pessoal, relacionado também à suplementação, existe a questão do estresse oxidativo, tá? Mas isso tudo, o que acontece? Nós estamos trazendo isso para vocês hoje, apresentando esse mundo dos suplementos alimentares, para que vocês tenham esse primeiro contato, e eu pretendo fazer, daqui a um tempo, acredito que logo nós vamos montar um curso para poder, quem quiser se aprofundar nessa área, tá? E aí, nesse curso, nós vamos abordar todas essas questões sobre radicais livres, sobre estresse oxidativo, inflamação, a questão do intestino, leaky gut, tá? Então, tudo isso, ele tem que ser mais explorado a fundo. Mas hoje, eu vou passar para vocês hoje como vocês podem usar um suplemento que é o meu preferido, que acho que é o mais importante de todos, tá? Que é o magnésio, certo? Magnésio, praticamente todo mundo deveria usar no Brasil. E eu sempre brinco falando que eu sou a profeta do magnésio, eu mando todo mundo tomar magnésio. Então, eu acho que capacitar os profissionais da saúde à prescrição do magnésio é quase que um serviço de utilidade pública. Eu acho que em pouco tempo é capaz eles colocarem o magnésio, enriquecer os alimentos com ele, né? Assim como fazem com o iodo no sal, acredito que em algum momento vai se colocar o magnésio em algum alimento também, ou enriquecer a água com ele. Depois nós vamos falar mais sobre ele, tá? Então, mas para quem quer usar, ter o conhecimento amplo, para ter mais autonomia, é importante ter conhecimento de todas essas áreas, tá? Enfim, quando vai se procurar, então, as evidências, o que se fala, né, sobre odontologia e suplementação alimentar? Então, a gente acha, por exemplo, aqui, relação entre a vitamina D e a periodontite crônica, a vitamina D e a osteointegração, nós temos, assim, alguns que têm já meta-análise, revisões sistemáticas, a vitamina D e o seu papel no desenvolvimento de doenças orais. Essa que é da melatonina, tá, pessoal? A melatonina, ela não tem somente o efeito do sono, tá? Ela não só regula o ciclo circadiano, que é talvez o seu principal efeito, né? Mas ela tem diretamente um efeito analgésico e anti-inflamatório e antioxidante. Então, existem trabalhos até com DTM, que trataram pacientes de DTM com melatonina e tiveram uma redução significativa da dor, tá? Então, eu uso bastante melatonina nos pacientes. E aí, se vê, então, esse grande ganho na saúde deles, tá? Aqui é sobre a acetilcisteína, que eu falei com vocês no áudio, né, do mercúrio. Mas aqui, por exemplo, eles usaram a acetilcisteína para proteção contra a mucosite, tá? Esse outro palmitoil etanolamida, que é o PEA, esse é um suplemento muito consagrado já para dor, ele age lá modulando o sistema endocannabinoide, tá? O magnésio na periodontite, o magnésio na dor, o ácido alfa-lipoico também na mucosite, tá? A coenzima Q10, que é um dos meus queridinhos também, porque a coenzima Q10, ela melhora muito a função muscular, e a gente que trata dor orofacial tem muito problema de dor muscular, né? Então, ela é assim um grande potencializador do resultado, tá? Então, isso só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal, das aplicações dos suplementos. E certamente existem muitas outras que não estão aqui contempladas, tá? Mas é para a gente ter uma ideia do quanto essa suplementação pode ser útil para nós na odontologia. Também, como eu tinha falado no áudio para vocês, né? Acho que praticamente todas as áreas. Teve também um artigo que eu mandei, né? Mostrando do óleo essencial de lavanda. Depois a professora Andréia vai falar sobre os óleos essenciais na odontopediatria. Então, tem um grande potencial de aplicabilidade, tá? Então, agora vai chegar a parte que eu vou passar para vocês, então, a questão do magnésio. Podem pegar o papel, a caneta e anotar que essa é
o pulo do gato, tá, pessoal? Magnésio, pessoal, é o metal que está na natureza, tá? Ele está nas rochas, no solo, no mar, tá? Mas os solos e as águas que são ricos em magnésio são os solos vulcânicos, tá? O Brasil quase não tem esse tipo de solo. Por isso, o nosso solo naturalmente já é pobre em magnésio, tá? Então, mesmo que eu coma alimentos que eu sei que tem mais magnésio, o magnésio, ele faz parte da molécula de clorofila, tá? Então, aqueles alimentos verdes, escuros, eles vão ter magnésio. Mas aquela planta não consegue extrair tanto magnésio do solo, porque não tem no solo tanto assim. Por isso que se fala que no Brasil tem uma epidemia de deficiência de magnésio, tá? Para piorar, se eu dosar o magnésio no sangue, ele não é um bom parâmetro, porque o magnésio, ele está maciçamente quase dentro das células e no osso. E ele vai ficar tentando sempre, como é que eu vou dizer, regular esse magnésio sérico para que ele não falte no sangue. Então, quando a pessoa está com baixo magnésio sérico, é porque ela está muito mal mesmo, mas quando tu dosa o magnésio e ele está bom, não quer dizer que a pessoa não tenha deficiência. Se ela tiver os sintomas, a gente pode já partir da premissa que ela tem deficiência. E no Brasil, assim, podemos assumir que todos temos, tá? Quem não faz a reposição. Para vocês terem ideia da importância do magnésio no organismo, tá? Dentro da célula, ele é o segundo íon mais abundante, tá? O primeiro é o potássio. E no organismo, ele é o quarto íon mais abundante, tá? Então, eu não lembro a ordem, mas nós temos o potássio, o sódio, o cálcio e o magnésio. São esses quatro que tem que estar em todas as células, em todo o organismo, tá? Como ele é algo tão básico, ele está presente como um cofator de mais de 600 reações químicas, reações enzimáticas no nosso corpo. Então, como eu sempre falo, se faltar magnésio, vai piorar tudo no organismo, tá? Não tem como a pessoa não ter problemas, tá? Então, olha só, uma curiosidade, nós temos mais ou menos 24 gramas de magnésio no nosso organismo. É muito magnésio, tá? Nós precisamos de muito magnésio. Aqui nós temos, então, as concentrações e tal, mas eu não vou agora me deter muito a isso por causa do tempo, tá? Mas deixar claro que não é dosando no soro que a gente vai ter o retrato do status de magnésio da pessoa, tá? Existem outros exames, existe um que é a coleta de urina de 24 horas, porque o magnésio, ele é, à medida que a pessoa tem mais ingesta de magnésio e mais no organismo, ela reabsorve menos magnésio lá no rim, então ela consegue eliminar mais, e aí tu consegue ter uma inferência, assim, do estado dela pela urina. E aqui nós temos, então, as doses recomendadas para a população de magnésio, tá? De acordo com a idade, certo? Então, indivíduos adultos, tá? Mais ou menos, homens, né? E mulheres, entre 360 e 410 deveria ser, né? A ingestão de magnésio, os adolescentes um pouco menos, tá? Isso considerando todas as fontes, tá? Não necessariamente tudo vai vir da suplementação, mas dificilmente a gente vai conseguir ingerir tudo isso através da nossa dieta. Como é que funciona a farmacocinética do magnésio? Então, a sua absorção ela é intestinal, tá? E ela ele é absorvido tanto por via transcelular quanto por via paracelular. Quando a gente está, só que a via Quando a gente toma o magnésio na forma, por exemplo, de um composto que seja um sal inorgânico, por exemplo, ele não é tão bem absorvido. Mas quando ele está conjugado, por exemplo, com aminoácido, ele entra por outros transportadores e aí tu consegue absorver muito mais, tá? Então, sempre as formas que forem orgânicas ou conjugadas com aminoácidos ou com outras moléculas orgânicas, vão ser melhor absorvidas, tá? Eu vou passar para vocês aqui a prescrição do magnésio, que é bem absorvido, tá? Mesmo assim, somente 40% a 50% do que foi ingerido vai ser absorvido, tá? Então, uma boa parte vai passar direto pelo tubo digestivo.
e a sua excreção é renal, tá? Então, como eu falei, na hora da excreção do magnésio, uma boa parte, uma grande parte é reabsorvida. Porém, se a pessoa, e aí depende, né? Quanto menos a pessoa ingere, mais ela vai absorver no intestino e menos ela vai perder no rim, tá? E o contrário também. Aqui mostrando, então, a homeostase do magnésio, tá? Como funciona, tá? Então, sobre a parte renal, o nosso pool de magnésio no osso ou nas células, ele fica o tempo todo no equilíbrio dinâmico ali com o sangue, tá? Dependendo dessas concentrações, vai ser a absorção, tá? E aqui falando, né, que menor ingesta, maior absorção, tá? Aqui, alguns mecanismos de ação, tá? O magnésio, ele age de diferentes formas, tá? Mas algumas coisas bem importantes que ele faz e que, por isso, ele pode ter uma aplicabilidade em praticamente todas as áreas. Uma das coisas que ele faz é ele inibir a liberação de acetilcolina lá nos receptores colinérgicos, tá? Com isso, ele diminui o tônus muscular. No que isso reflete? Ele vai diminuir, se ele vai melhorar a questão dos músculos, né, a performance do músculo, mas ele também, relaxando a musculatura, ele relaxa a musculatura dos vasos, por isso ele tem um impacto grande na pressão arterial, ele baixa a pressão arterial. Existem algumas indicações de que toda a hipertensão arterial deveria ser primeiro tratada com reposição de magnésio, para depois usar o medicamento, porque muitas vezes só com magnésio se consegue normalizar. O magnésio, ele também, só fazendo um parênteses, ele é bastante usado na medicina pelo seu poder de antiarrítmico, tá? Então, ele melhora muito a questão do coração. E ele também, por essa questão de relaxamento muscular e de inibição do sistema nervoso que ele tem, também ele é bastante usado em anestesias gerais, tá? O pessoal, quem trabalha com anestesia, com os anestesistas, cirurgiões bucomaxilofaciais, por exemplo, podem prestar atenção que eles têm colocado na infusão ali junto com a ketamina, muitas vezes com os anestésicos, eles colocam magnésio, isso diminui a necessidade de anestésico e de bloqueador muscular e de analgésico depois também, tá? Também o magnésio, a gente pode pensar nele como sendo o antagonista do cálcio, tá? Então, quando tu tem mais magnésio, tu tem menos entrada de cálcio dentro das células, ele inibe esse canal de cálcio aqui. Por que isso é importante? O cálcio, ele está bem relacionado à liberação de vesículas, então de neurotransmissores, por exemplo, à contração muscular. Quanto mais cálcio dentro da célula, mais vai haver contração de proteínas, né? Enfim, então mais estabilidade muscular, mais estabilidade dos neurônios, liberação de neurotransmissores. E quando tu consegue modular essa entrada de cálcio nas células, tu consegue dar uma diminuída na excitabilidade dessas células, tá? Ele também, deixa só eu rapidamente aqui permitir a entrada aqui de alguém, não sei se... Aí. Agora eu vou ter que ir de novo lá. Peraí. Cada vez que eu faço isso, eu vou tirar o barulhinho. Tá, voltamos. Estão vendo direitinho? E com relação à dor, tá, pessoal? Esse receptor aqui, o receptor do tipo NMDA, ele é um principal receptor que leva à cronificação da dor, tá? Ele leva à sensibilização central. E ele é inibido, esse receptor, ele é um canal de prótons, tá? Desculpa, um canal de cátions, mas ele fica lá inativado, inibido por um íon de magnésio no seu poro, tá?
precisa de uma grande estimulação, de uma grande despolarização para remover, deslocar esse magnésio daí e ativar os receptores NMDA. Por isso que não é qualquer dor que ativa esses receptores, mas no momento que eles ficam ativos, eles podem levar à cronificação da dor. Então, quando tu está usando magnésio em dor, tu está agindo de dores que, por exemplo, causam a dor crônica. Ele também tem funções de estabilização das membranas neuronais, tá? Assim como muitos medicamentos que se usam, né, no tratamento da dor crônica. Então, olha só todas as funções, não são todas, né, mas muitas das funções que o magnésio tem dentro do nosso organismo. Ele está presente no armazenamento, metabolismo e utilização da energia. Lá na geração de ATP, a enzima ATPase, se eu não me engano, ela necessita do magnésio. Então, quando se tem magnésio disponível no organismo, se tem menos fadiga, porque se consegue gerar mais energia, mais eficiente a produção de energia, tá? Ele participa da síntese proteica, da função neuromuscular, como eu falei para vocês. Eu não sei, tá? Eu realmente não procurei isso, se ele tem algum reflexo na questão do Botox, assim como o zinco tem. Eu vou até dar uma pesquisada, tá? Mas ele age também ali nos receptores colinérgicos, né? Ele também faz a ligação de hormônios a receptores, secreção de paratormônio, estabilidade de ácidos nucleicos, ali as enzimas ATPases que eu falei para vocês, né? Inibição da absorção e distribuição de cálcio, então não somente ali no receptor de cálcio, na membrana celular, ele modula essa entrada do cálcio, mas também na sua absorção, tá? Também estabiliza o potencial de membrana, controle do tônus vasomotor, controle da estabilidade cardíaca, liberação de neurotransmissores, tá? Então, o magnésio, ele está presente em muitas coisas no nosso organismo, certo? Se vê também, existem trabalhos mostrando que ele diminui a sinalização inflamatória. Então, quando a gente vai dosar, como eu falei para vocês, vai ver aqueles marcadores de inflamação, existe redução do TNF-alfa, por exemplo, quando se usa o magnésio, eicosanoides, por exemplo, como, né, as prostaglandinas, tromboxanos, e também esse NF-kappa-beta, ele é um fator de transcrição do núcleo da célula que dá início a toda a sinalização da inflamação. Então, ele regulando o NF-kappa-beta, ele também tem mais um efeito anti-inflamatório, tá? Redução de proteína C reativa no plasma também se observa, então isso mostra seu papel anti-inflamatório, tá? Aqui mostrando quais seriam as situações de baixo status de magnésio, o que aconteceria no organismo, tá? Então, aumento de radicais livres, tá? Isso leva ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo leva, por exemplo, à inativação de proteínas, leva ao envelhecimento, ao adoecimento. Isso se chama estresse oxidativo ou dano oxidativo, tá? E leva também à inflamação. Então, olha, todos as citocinas inflamatórias, né, aumentadas com a deficiência do magnésio. O que poderia causar a deficiência de magnésio? Tá? Uma baixa ingestão, que eu acho que é algo bastante comum, né, no Brasil. A disbiose intestinal, que acaba prejudicando a absorção de praticamente todos os nutrientes, né, que seria o desequilíbrio das bactérias do intestino, e isso é causado muito pelo estresse, muito pela nossa alimentação errada. Situações de vômito ou diarreia podem levar a uma deficiência mais aguda de magnésio, tá? O uso de medicamentos diuréticos, laxativos, alguns medicamentos para pressão, tá? Algumas doenças, como nas paratireoides e diabetes, podem levar a uma deficiência de magnésio e também o alcoolismo crônico, tá? Então, o que acontece? Quais são as consequências dessa deficiência? Então, talvez um sintoma mais agudo seria náusea, vômito, a fraqueza por toda a atuação do magnésio nos músculos, tá?
convulsões numa situação mais grave, né? Inclusive, também eu vi na literatura que quando existe uma situação de pré-eclâmpsia, eles infundem o magnésio para prevenir as convulsões, tá? Por causa dessa função dele, que é de inibidora do sistema nervoso central, tá? Então, ele diminui aquela estabilidade e, com isso, ajuda a prevenir as convulsões. A tetania, tá, pessoal? Fasciculações musculares. Então, vocês vão ver que muitos pacientes, eles tem cãibras, muitas vezes o paciente de dor, de DTM, por exemplo, também tem cãibras, e aí tu começa a usar o magnésio, além de melhorar na dor, melhora as cãibras, ou se mesmo que vocês empreguem esse magnésio com outro fim, vocês vão ver o relato de melhora de cãibras, tá? Também a deficiência de magnésio pode levar a alterações no eletrocardiograma e arritmias, então isso já é uma coisa estabelecida do uso por parte dos cardiologistas do magnésio. Também resistência à insulina e aumento do risco cardíaco em diabéticos. Aumento da resposta inflamatória, hiperalgesia, tá? Ele é tão importante na questão da dor que existe um modelo, quando a gente vai estudar a dor em animais, em ratos, por exemplo, a gente então tem que induzir uma dor no animal para poder tratar, né? Testar o tratamento. Então, às vezes a gente faz modelos, enfim, de dor neuropática, modelos de artrite, enfim, e existe um modelo de dor que é por deficiência de magnésio. Então, tu dá uma dieta pobre em magnésio para o rato, o limiar de dor dele vai lá para baixo, e aí tu pode testar o teu tratamento, tá? A deficiência do magnésio é um fator de risco para osteoartrite, tá? Pelo aumento dos mediadores inflamatórios, tá? Também o magnésio, ele ajuda a levar o cálcio para os ossos, a levar o cálcio para o lugar certo. Se existe pouco magnésio, esse cálcio, que às vezes ele é ingerido, muitas vezes também na forma de suplementos ou da própria dieta, ele pode se depositar nos vasos ou em articulações, numa deposição ectópica desse cálcio, levando a calcificações em outros lugares, tá? Existem trabalhos mostrando a associação entre baixa injeção de magnésio e artrite reumatoide, também migrânia, também já existem recomendações de algumas sociedades internacionais para o uso do magnésio em migrânia. A migrânia é a enxaqueca, né? Existem trabalhos mostrando também o uso do magnésio em pronto atendimento, eles comparando medicamentos clássicos e o magnésio, não há diferença naquele estudo, né, não houve diferença na dor, na analgesia, tá? E a deficiência também é um fator de risco para cefaleia tensional. Quais são as contraindicações? Porque a partir de agora, então, a partir de hoje, vocês vão poder prescrever o magnésio, né? Eu falo do magnésio, assim, num primeiro momento, mesmo quando o tempo é mais limitado, porque eu sei que ele é muito seguro. Existem outros suplementos que a gente tem que estudar um pouco mais para poder ter segurança para trabalhar, mas o magnésio ele é bastante seguro. Então, com essas orientações a gente pode usar tranquilamente. Então, o que nós temos que saber assim, ó, quem não pode usar o magnésio ou quem eu preciso ficar mais atento. Pessoas que têm alergia, obviamente, né, que isso para qualquer coisa, e quem tem insuficiência renal, tá? Quando o rim está funcionando bem, mesmo que a pessoa ingerisse uma quantidade absurda de magnésio, ela iria eliminar esse magnésio, tá? Ela não vai, é muito difícil conseguir se intoxicar com ele. Agora, se o paciente tem insuficiência renal, ele não vai conseguir eliminar esse magnésio corretamente, e daí ele pode ter problemas. Então, a gente tem que sempre observar essa parte, tá? Quem tem bloqueio atrioventricular, né, um problema cardíaco, e doenças neuromusculares importantes, como a miastenia grave. Ou seja, em pacientes saudáveis, tá, ou sem essas doenças importantes, ele é bastante seguro, certo? No caso de uma intoxicação por magnésio, tá, o que poderia acontecer? Hipotensão, depressão respiratória, narcose, alterações no eletrocardiograma. Mas olha só, a intoxicação, para ter intoxicação numa pessoa, né, saudável, a dose deveria ser a partir de 30 gramas de sulfato de magnésio. Nós usamos miligramas, tá? Então, uma dose alta, 600 miligramas de magnésio dia, tá? Então, é bem difícil de acontecer intoxicação, tá? Claro que
Até já aconteceu assim no Instagram de um médico vir falar comigo, não sei o que, do magnésio, porque ele trabalha na UTI, por exemplo. Aí lá eles têm que ficar o tempo todo monitorando, né, os níveis dos minerais no paciente, mas é uma situação extrema que o paciente está na UTI, é diferente da gente passar o magnésio para ser usado via oral, né, não endovenosa, para um paciente saudável, tá? E aí aqui nós temos todas as interações que podem acontecer, mas eu tenho, desde que eu descobri alguns aplicativos, minha vida mudou, porque interações a gente sempre tem que ficar na decoreba, né? E aí eu indico sempre para todo mundo, se puderem instalar no celular de vocês esses aplicativos aqui, Medscape, Whitebook, eles são aplicativos de farmacologia que ficam sendo atualizados. Então, tu vai lá e bota qualquer, olha, até mesmo suplementos, até mesmo os canabinoides, tu bota lá interações e ele vai te mostrar. Então, não precisa decorar tudo isso. Na hora de prescrever, tu pode ir lá e colocar no aplicativo e ele vai te alertar, tá? O que é uma interação realmente importante, que contraindicaria, ou algo que deve ser monitorado, tá? Então, o que acontece de benefícios clínicos, tá, com o uso do magnésio? Ele vai ter um efeito analgésico muito importante, tá? Existe uma cultura de uso de magnésio nas pessoas, assim, uma cultura popular, tá? Se vocês perguntarem para a avó de vocês, muitas pessoas, elas costumam tomar o cloreto de magnésio, diluem na água e tomam, tá? E elas falam, quando elas começam a usar o magnésio, elas melhoram muito de dores, enfim, às vezes artrite, dor lombar, então isso é bem observável, tá? Redução da necessidade de uso de opioides anestésicos, ele tem também um efeito anestésico neuroprotetor. Como ele diminui, ele inibe lá aquele receptor NMDA, que ele é um receptor que leva glutamatérgico, tá? O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, e o excesso de excitação pode levar à morte neuronal, tá? Pode lesar esses neurônios. Então, diminuindo a ação do glutamato, tu diminui essa excitabilidade. Ele sempre pensa no magnésio como sendo um inibidor, tá? Do sistema nervoso central e da ação muscular. Então, melhoras a dor em geral, relaxamento muscular, tem até trabalhos ali de trismo, então o pessoal fez, por exemplo, extração de siso e usou o magnésio. Eles usam também, eu não faço esse tipo de uso, mas tem gente que inclusive injeta o magnésio em alguns pontos da musculatura e se consegue bons resultados, até mesmo em cirurgias, na ortopedia, se coloca o magnésio dentro de articulações, então é algo também que se pode pensar talvez no futuro, né? Uma artrocentese, o uso do magnésio também. Segurança e poucos efeitos adversos, tá? E agora, então, vem a nossa receita de bolo. Como é que vocês podem prescrever magnésio? Então, primeiro, para quem vocês vão prescrever? Vocês podem prescrever magnésio, né? Teoricamente, todo mundo necessitaria. Mas uma pessoa que tem queixa de fadiga, problemas de sono, uma pessoa que tem dor, uma doença inflamatória, como a periodontite, por exemplo, você pode, então, instituir o uso do magnésio. Existem N diferentes, assim, formulações do magnésio, tá? Cada uma tem uma função, tem pontos positivos e negativos. Um magnésio bem genérico, assim, que vocês podem usar tranquilamente, é o magnésio dimalato, tá? É o magnésio associado ao ácido málico, que ele é um subproduto da vitamina C, tá? Então, esse magnésio dimalato, ele age de duas maneiras. Ele age pelo efeito do magnésio, que vai melhorar, né, a função muscular e tudo, mas o próprio ácido málico também melhora a geração de energia e melhora o músculo, tá? O magnésio tende a ser laxativo, então, existem algumas apresentações que ele vai soltar muito intestino. O magnésio de malato não causa tanto isso, tá? Se acontecer, você pode sugerir da pessoa, então, fracionar essas doses, tá? Para tentar melhorar essa questão. Quando vocês forem escrever lá na receita, para a farmácia de manipulação, tem algumas particularidades, tá? Aqui, por exemplo, eu quero prescrever 200 miligramas, tá? Vocês viram lá, né, que a dose recomendada seria 360, 420, né, para adultos.
Então, vocês podem trabalhar dentro dessa faixa tranquilamente. Eu uso até doses maiores para tratar dor, tá? Existem muitos trabalhos com migrânia que se usa 600 miligramas dia, tá? E vocês podem usar tranquilamente. Só que quando a gente bota assim, magnésio de malato 200 miligramas, o farmacêutico vai fazer o composto todo com 200 miligramas, tá? E a gente quer que tenha 200 miligramas de magnésio. E aí ele calcula em cima disso quanto do ácido málico ele tem que colocar. Então, para não dar erro na prescrição, vocês escrevam dessa maneira, tá? Magnésio de malato, entre parênteses, sendo 200 miligramas de magnésio elementar. Existem outras maneiras de fazer isso, tá? Mas o farmacêutico com quem eu tenho muito contato me indicou que talvez essa seja a melhor maneira para não dar mal entendido com a farmácia, tá? Pode-se sugerir, então, que se faça em cápsulas, pode ser também sachê para a pessoa diluir na água, mas o gosto é ruim, então, geralmente se faz cápsulas, tá? Tomar uma dose uma vez ao dia com refeição. Só dá uma olhadinha lá, fala para... Não, deixa. Eu peço para os pacientes tomarem com refeição, porque geralmente esses minerais, quando se toma de estômago vazio, podem causar um pouco de enjoo, tá? Vocês podem sugerir também que a pessoa tome à noite, então, com o jantar, porque como ele vai ser um inibitório para o sistema nervoso central e ele vai ser um relaxante muscular, ele pode causar sono nas pessoas, tá? Então, e baixar a pressão também, né? Então, dá para iniciar com o uso à noite, para ver se a pessoa, como é que ela fica, né? Mas a maioria das pessoas prefere usar à noite, tá? E aí, vocês vão, então, né, indicar para o farmacêutico quantas doses vocês querem. Então, nesse caso, aviar 30 doses, não repetir a receita. Se eu não escrever isso, eles podem ficar reutilizando aquela receita indefinidamente, mas é bom que a gente tenha um controle sobre o paciente, né? Não dá para deixar assim solto, porque às vezes a pessoa pode fazer um mau uso daquilo. Então, vocês podem definir um período, enfim, 30 doses, 90 doses, quanto tempo vocês pensam em usar. Vocês podem começar com uma dose maior e depois, à medida que a pessoa vai melhorando, pode ajustar essa dose e diminuir, até porque ele não é barato, tá? O magnésio de malato. Então, a gente pode ir fazendo adequações, tá? Uma observação importante quando nós falamos de suplementos é que a gente não fala assim tomar uma cápsula ao dia, a gente fala tomar uma dose. Sempre nós vamos falar em dose. Por quê? Eu não sei quantas cápsulas vai dar isso aqui. Eu não sei qual é o tamanho da cápsula que o farmacêutico vai usar e qual o volume final que vai ter isso aqui. Então, o farmacêutico vai botar lá no rótulo assim, ó, uma dose é igual a tantas cápsulas. Geralmente, o magnésio vai ser várias cápsulas, tá? Porque esse cálculo, ele tem uma grande proporção de magnésio. Então, se tu passa para a pessoa, sei lá, 400 miligramas de magnésio de malato, e ela fala que deu uma cápsula só, tem que prestar atenção que pode ser que não esteja sendo feito da maneira certa. Quando a gente quer que seja desse jeito, 200 de magnésio ou 400 de magnésio, geralmente vai dar mais de uma cápsula, tá? E aqui uma última observação, tá? Então, se eu fizer na manipulação, vai ser assim, ó, o farmacêutico ele vai colocar essa observação, né, e vai explicar para o paciente. Agora, a pessoa pode comprar o magnésio industrializado, por exemplo, e quando se pega o magnésio industrializado, qualquer suplemento, você tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Aqui está falando assim, bisglicinato de magnésio, 1.400 gramas, mas não é o que está na frente que vale. Você tem que olhar lá na tabela nutricional, por causa dessa questão que eu falei, né? É 1.400 do composto. Mas quando tu vai olhar lá atrás, de magnésio tem 200 em uma porção. Então, tu compra aqui achando que é 1.400, mas na verdade é 200. Então, se eu quisesse que a pessoa tomasse 400 miligramas desse magnésio, ela teria que tomar 2 doses, tá? E outra, ó, a porção ou dose geralmente não é uma cápsula. Então, também vai dizer ali no rótulo atrás quantas cápsulas equivalem a uma porção. E se eu quiser, então, que a pessoa tome 400, nesse caso, ela vai ter que tomar 2 doses, que pode dar 4, 6 cápsulas. Então, por isso que também eu acabo evitando de indicar a compra do industrializado, porque pode dar bastante confusão esses cálculos todos, tá? Então, pessoal, assim,
o meu desafio para vocês, tá? Como todos nós temos a indicação do uso do magnésio, e o magnésio, ele é muito bom, ele tem muitos resultados e muito rápido. Eu faço o desafio para vocês que vocês comecem a usar o magnésio, vocês mesmos, tá? E vocês vão ver rapidamente a diferença que isso vai trazer na saúde de vocês, na disposição, no sono, na dor. Porque às vezes a gente fica nessa assim, ah, funciona, tem evidência, não tem evidência. Infelizmente, assim, eu até tenho que falar isso para os pacientes. Quando eu prescrevo os suplementos, eu digo, ó, pode acontecer de tu ir no médico e o médico dizer para ti que tudo isso é bobagem, que vai ser um xixi mais caro, que nada vai funcionar, o que é perigoso. Porque não se aprende nada disso na faculdade, né? Nem sobre nutrição e nem sobre suplementação. E muitas vezes os profissionais têm a tendência a achar que o que eles não conhecem não existe, né? Porque não vai vir o propagandista falar no consultório dele sobre o suplemento, porque os suplementos eles não são patenteados, tá? Como eles são coisas que estão presentes na natureza, não podem ser patenteados, não são moléculas novas. Então, não é nem por uma questão, a indústria é malvada, é porque se a indústria vai investir milhões numa pesquisa, é claro que ela vai querer ter uma patente para poder, pelo menos, né, tirar aquele gasto todo. Então, quem vai investir tanto num produto que não vai poder ser patenteado? Então, existem bastante evidências do uso dos suplementos, mas muitas vezes os profissionais não têm acesso a essas evidências, porque não são levadas pelos propagandistas, ou também acontece muito de ser estudos menores, porque quando se faz um fármaco novo, é uma exigência que se tenham estudos grandes, geralmente multicêntricos, ou seja, acontecendo em diversos lugares, um grupo aqui no Brasil, um grupo lá na Europa, sei lá, e, e existe o dinheiro para que esse estudo grande seja feito, né, para que se tenha o máximo de evidência possível. Quem vai fazer pesquisa, geralmente, de uma coisa que não pode ser patenteada, que é natural, vai ser uma universidade pública, por exemplo, no Brasil, um grupo de pesquisa, né, que resolve pesquisar sobre isso. Então, vão ser sempre estudos menores, muitos estudos também com animais, mas o principal é que a gente tem que ter certeza da segurança, tá? Então, quando eu vou pesquisar, a primeira coisa que eu procuro sempre é sobre a segurança. Por exemplo, da melatonina, todo mundo fica com uma dúvida, melatonina vicia, não vicia? Enfim, ela é bastante segura. Então, nós temos que ter certeza da segurança e usar a melhor evidência que está à nossa disposição. Mas existem bastante evidências sobre isso. No curso que nós vamos fazer, eu também vou passar dicas de como procurar essas evidências e até de como avaliar esses artigos, tá? Porque às vezes não é tudo que está publicado que é verdadeiro, também existem tendências dentro das publicações científicas, existem o que se chama de revistas predatórias, tá? Que ficam mandando todo dia e-mail, eu mesma recebo toda hora, assim, publique aqui na minha revista, nananã. Então, existem revistas e revistas, né? Existem maneiras a gente saber identificar se aquele artigo tem uma boa qualidade ou não. Então, agora eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Acho que saiu o compartilhamento, né? E eu vou passar a palavra para a professora Andréia, para ela falar com vocês sobre a parte dos óleos essenciais, tá? Quero agradecer vocês terem ficado até aqui, toda a paciência, porque eu estou não tenho muita intimidade com essa parte tecnológica, tá? Mas acho que vale a pena escutar a professora. Boa noite, pessoal.
primeiro lugar, quero agradecer a Etiane por esse convite. Na verdade, a ideia da gente fazer junto essa live já é fruto de um trabalho que nós vemos fazendo em conjunto, eu e ela na parte de suplementação e eu na parte de óleos essenciais, e especialmente em relação a casos de dor, que é a especialidade da Etiane, a gente tem tido muitos bons resultados. Então, isso é que tem nos impulsionado a estudar cada vez mais essas abordagens de suplementação e de óleos essenciais que se complementam muito bem. Né? Como a Etiane falou, eu sou farmacêutica bioquímica. Atualmente, eu trabalho como bioquímica no Hospital Conceição, em Porto Alegre, sou supervisora técnica do setor de hematologia, e venho há algum tempo já estudando e trabalhando com os óleos essenciais também. Na verdade, a minha paixão pelos óleos essenciais, ela já é antiga, eu já fiquei muito encantada com esse conteúdo desde a época da minha graduação, que foi lá em Santa Maria, na UFSM, em que na cadeira de farmacognosia a gente aprende e estuda, além de vários outros conteúdos, né, em função das plantas, das propriedades terapêuticas das plantas, um dos conteúdos são os óleos essenciais. Então, desde lá, eu já fiquei apaixonada, assim, pela existência desses produtos na natureza. Tanto em função, assim, de como as plantas produzem essas substâncias, lá em microvesículas, em pequeníssimas quantidades, que depois a gente consegue, com alguma tecnologia, extrair essas substâncias, mas também pelas suas propriedades particulares. Eles têm um mecanismo de funcionamento que são baseados nas suas propriedades, que é muito peculiar, é muito diferente de outras substâncias que a gente conhece. Né? Então, a ideia da minha parte hoje nessa live é trazer essa ideia dos óleos essenciais, não ficar falando dos óleos essenciais, o que é bom para o quê, mas trazer para vocês o porquê que a gente deve prestar atenção nos óleos essenciais, como dar um pouco do fundamento da utilização dos óleos essenciais e como a gente pode estar lançando mão dessa ferramenta que está à nossa disposição e que pode trazer muitos benefícios na nossa saúde como um todo. Então, na verdade, as plantas, elas produzem esses óleos essenciais para elas, né? Elas produzem a partir do seu metabolismo secundário, né? Metabolismo secundário é como se fosse o sistema imunológico das plantas. O sistema primário é voltado à sua sobrevivência, né? E o sistema secundário são os mecanismos de defesa das plantas. Então, por exemplo, elas produzem substâncias que têm propriedades antimicrobianas, antifúngicas, para se defender e sobreviver no seu habitat. Esse é um exemplo, né? Elas também produzem substâncias que têm potencial cicatrizantes. Até quando se descobriu, por exemplo, o óleo essencial de copaíba, tem relatos que contam que os animais, quando a planta deixava derramar aquele óleo de alguma forma, os animais se aproximavam e se roçavam nessas árvores buscando como que uma cura das suas enfermidades. Então, o que acontece? A gente extrai esses óleos essenciais e se aproveita, né? Aproveita dessas propriedades que a planta produz, essas substâncias que a
planta produz, né, usando, então, esses benefícios para a nossa saúde. E para a gente entender como que os óleos essenciais funcionam no nosso corpo, a gente precisa entender as características e propriedades dele. Aqui está a chave do entendimento científico dos óleos essenciais. Então, por que que é tão científico? Porque quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de substâncias químicas. Um óleo essencial, pessoal, ele tem inúmeras substâncias químicas dentro dele. Ele tem centenas de substâncias. Por exemplo, se a gente pegar um óleo de lavanda, ele vai ter um ou dois componentes majoritários. Por exemplo, o linalol é um dos componentes majoritários do óleo de lavanda. Mas, além do linalol, tem centenas de outras substâncias em pequenas quantidades. E o que que isso significa? Aquela substância majoritária, ela vai ser responsável pela principal aplicabilidade, vamos dizer assim, principal efeito daquele óleo essencial, mas a gente de forma nenhuma pode desconsiderar aquelas outras centenas de substâncias que estão ali junto e estão atuando em sinergia para diversas funções no nosso organismo também, diversos benefícios que eles podem trazer. Um exemplo disso é, por exemplo, os óleos cítricos, que a gente tem o limão siciliano, por exemplo, e a tangerina, vamos comparar assim. Os dois óleos essenciais, eles são, o componente majoritário dele é o limoneno, dos dois, tanto do limão quanto da tangerina. Mas o limão, ele tem se voltado muito para questões hepáticas e a tangerina muito para questões cardiovasculares, por exemplo. E tem o mesmo componente majoritário, mas tu consegue aproveitar ele para situações diferentes em função dessas diversas substâncias que tem ali dentro. Depois, no final, eu vou mostrar uma cromatografia para vocês, em que a gente pode verificar esses componentes nesses óleos. Duas coisas são muito importantes para entender a questão dos óleos essenciais. Primeiro, eles são moléculas pequenas, muito pequenas. A gente fala muito de monoterpenos, que tem 10 carbonos. E eles são lipossolúveis. Por que que isso é importante? Se a gente lembrar lá da constituição das nossas células, lá da biologia das nossas células, a gente vai lembrar que as nossas células têm uma bicamada lipídica. A membrana celular é formada por uma bicamada lipídica, em que são inseridas moléculas de proteínas ali. Essa camada lipídica, ela é, na verdade, uma grande barreira para a nossa célula, uma barreira protetora, em que poucas substâncias conseguem penetrar. O que que acontece com os óleos essenciais? Por eles serem moléculas pequenas e por eles serem lipossolúveis, eles têm uma vantagem estratégica enorme, porque eles conseguem penetrar nas células. E isso, lá dentro da célula, ele vai acabar tendo um mecanismo de ação que é particular àquela substância que está ali, certo? Então, poucas substâncias, pessoal, pouquíssimas substâncias, principalmente as sintéticas, conseguem penetrar nas células como os óleos essenciais. Tá? Então, isso que é uma vantagem enorme desses óleos. Uma outra questão que é importante é em relação à complexidade, né? Como eu já falei, num óleo essencial não tem apenas uma substância, mas centenas.
E isso é importante em relação a também a incapacidade que as bactérias têm de desenvolver resistência aos óleos essenciais que têm propriedades antibióticas. Por que que isso acontece? Quando a gente usa um antibiótico sintético, né, a gente tem o que ali? Uma ou no máximo 2 substâncias ali naquele antibiótico. Quando a gente usa os óleos essenciais com propriedades antibióticas, como por exemplo, o óleo essencial de orégano, o óleo essencial de melaleuca, tomilho. O que que a gente tem ali, como eu já comentei anteriormente, eles têm centenas de moléculas. Então, a bactéria, ela não consegue desenvolver aquele tipo de resistência que ela mais facilmente faz quando tem uma ou 2 substâncias ali, né? Então, esse é um aspecto que eu acho, assim, muito interessante e muito relevante, porque a gente sabe do problema que a gente tem aí com a resistência, né, aos antibióticos. Então, realmente, os óleos essenciais, eles podem contribuir muito nesse sentido, né, tanto em questões, assim, como um uso profilático, porque às vezes os antibióticos são prescritos profilaticamente, né, nesse caso, se não for, por exemplo, uma cirurgia muito invasiva, ele poderia ser substituído pelo uso de um óleo essencial. Tem estudos também que mostram que os óleos essenciais, usando concomitantemente aos antibióticos, se consegue reduzir as doses de antibiótico, que às vezes são utilizadas em doses que são mais tóxicas, né, para o rim, para o fígado. Então, consegue ter e se consegue também ter um efeito mais rápido, né? Então, essa é uma vantagem que eu acho realmente muito importante. Outra coisa que também dá para ressaltar aqui, outra abordagem, é em relação às propriedades anti-inflamatórias dos óleos essenciais. Por exemplo, o óleo de copaíba, que ele tem um efeito anti-inflamatório já muito conhecido, muito estudado. Se a Etiane falou que ela é a profeta do magnésio, eu posso dizer que eu sou a profeta da copaíba, porque eu realmente, assim, eu indico copaíba para praticamente todo mundo. Ela é, assim, um óleo espetacular. Então, essas são, assim, as ideias, né, tanto para uso, vamos dizer assim, de ingestão, quanto para uso tópico, né? Essas propriedades, elas estão muito voltadas para esse tipo de uso. Até a indústria de cosméticos, ela usa muito óleo essencial. Por quê? Porque óleo essencial penetra na célula. Então, também ela usa como carreadores, né, de outras substâncias. Então, nesse sentido também, a gente tem que ter bastante cuidado com o tipo de óleo essencial que a gente está usando. Porque, por ele ser uma substância lipossolúvel, algumas empresas utilizam solventes orgânicos para extrair esses óleos essenciais. Então, o que que... e depois, claro, se evapora esse solvente, mas algum resíduo pode ficar ali. E se o óleo essencial penetra tão bem assim na nossa célula, ele pode carregar também esses solventes. Então, é muito importante a gente cuidar da origem do óleo essencial que a gente está usando, né? Que ele tem que ser puro, de boa qualidade, né? Então, isso aí é uma coisa que eu gosto sempre de chamar bastante atenção. Um último aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui também é que os óleos essenciais, eles são substâncias extremamente voláteis.
tu deixar um vidrinho de óleo essencial aberto, ele, olha, rapidamente ele vai evaporar. E essa característica de volatilidade permite que a gente use ainda os óleos essenciais por uma terceira via, além da tópica e da ingestão, que eu já coloquei aqui. A gente pode usar também os óleos essenciais pela via inalatória, principalmente quando a gente quiser um efeito nas emoções, né, como calmantes, assim, na ansiedade, ou também para questões respiratórias, né? Então, esse óleo essencial, ele, por essa via inalatória, ele acaba atuando diretamente nos nossos receptores olfativos, né? E o nosso trato respiratório, nosso sistema olfativo, ele está intimamente relacionado com o nosso cérebro. Tanto que quando às vezes a gente sente o odor de alguma coisa que nos lembra uma época da vida e tal, isso é meio que instantâneo, a gente consegue perceber isso, né? Então, essa via inalatória, ela traz uma riqueza muito grande no uso dos óleos essenciais, porque a gente tem hoje também uma epidemia de ansiedade, de depressão, e a gente ter uma abordagem natural, né, sem aqueles efeitos colaterais que os medicamentos têm, é muito precioso para nós isso, né? Então, essa intimidade do sistema olfativo com o nosso sistema límbico, que é o sistema que regula as nossas emoções, é uma ferramenta que a gente também tem aí à nossa mão, à nossa disposição, que realmente pode trazer muitos benefícios na nossa saúde, né? Os óleos essenciais, eles não são, assim, uma novidade, né, na ciência, mas a gente tem falado muito, e eu só queria mostrar para vocês aqui, onde é que está a apresentação? Vai para a janela, clica na janela aqui, não a tua apresentação. A tua apresentação. Eu acho que fechou? Eu fechei. Ah, tá, não tem problema. Eu só ia mostrar, na verdade, duas figuras aqui, vê se tu consegue abrir, não, que eu acho que uma é que, em relação à pesquisa lá no PubMed, que se a gente colocar lá, pessoal, como palavra-chave, óleos essenciais, nos retorna mais de 32 mil artigos científicos aqui. Está compartilhado? Não, agora não. Compartilhar. Tá. Vamos compartilhar aqui. Aqui. Isso. Eu até fiz o print dessa tela, porque tem uma parte lá do PubMed, né, que nos mostra a timeline, né, das publicações. Então, já é bem antigo, né, uma abordagem bem antiga, mas olha como cresceu nos últimos anos. Então, a comunidade médica científica, ela está muito atenta e está buscando de novo essas alternativas, né, mais naturais, dentro de uma prática integrativa. Inclusive, os óleos essenciais, eles já são, de fato, já estão inseridos no SUS como uma parte uma prática integrativa, né? Então, realmente, o meu recado aqui hoje foi chamar atenção para os óleos essenciais, né? No sentido do que eles são, e que, assim como os suplementos, eles podem ser ferramentas estratégicas, das quais a gente pode estar lançando mão, tanto no sentido de prevenção e manutenção da saúde e do bem-estar, como sendo também excelentes aliados nas terapias convencionais, né, trazendo aí múltiplos benefícios para a nossa saúde.
Aqui, o segundo slide, eu coloquei, então, aqui só para ilustrar, né, uma cromatografia do óleo essencial de lavanda, que é um óleo bastante conhecido, né? E aqui, então, a gente tem uma linha do tempo, aqui no eixo X, e no eixo Y a gente tem a concentração, o pico daquela substância, né? E a gente consegue ver aqui, então, dois picos grandes, né? Que são essas duas substâncias que a gente escreveu aqui, acetato de linalil e o linalol, que são substâncias que promovem muito relaxamento, diminuem a ansiedade, melhoram a qualidade do sono. Então, só para a gente ter essa dimensão de que, apesar de que essas duas substâncias numa cromatografia, elas de fato têm que estar serem assim preponderantes aqui, o que caracteriza um óleo essencial de lavanda, mas também que a gente tem cada uma dessas substâncias, desses risquinhos aqui embaixo, ó, são outras substâncias que estão atuando aqui junto nesse óleo essencial, para ele exercer as propriedades terapêuticas que ele exerce. Nós pudermos fazer, então, esse curso mais aprofundado, mais demorado, nós vamos falar sobre inflamação, sobre estresse oxidativo, né, radicais livres e também antioxidantes, sobre a questão do intestino, sobre toda a farmacologia dos principais suplementos que nós podemos usar na odontologia nas diversas áreas e também as suas evidências. Tudo que nós falamos hoje e tudo que nós vamos falar nesse curso, que vai ser promovido via Odontopós, tá? Isso tudo está baseado em evidências, tá? Nós não falamos nada da nossa cabeça, certo? Porque existem, né, pessoas trabalhando nessa área que, às vezes, acabam não lidando com isso de uma maneira muito científica, mas nós fizemos questão de ter tudo que nós afirmamos baseado em evidências, tá? Também nós vamos falar, a professora Andréa vai falar sobre os óleos essenciais, vai ser também nessa versão online, só que com menos problemas na questão da transmissão, tá? Para possibilitar quem mora longe, né? Porque eu vi que tem pessoas de outros estados, né? Tinha pessoas até de outros países inscritas na live, eu não sei se elas puderam assistir, mas como é um conteúdo mais teórico, acho que dá para a gente fazer assim via internet e todo mundo ter acesso.